Hoje no podcast temos a honra de estar com 3 convidados aqui. Esses 3 convidados, sendo ele um estudante de odonto, um na área profissional e temos um que, além de tudo, além de fazer parte da área estudantil de odontologia, já é formado em protético, trouxe aqui sua contribuição para podermos conversar um pouco e debater sobre os desafios da odontologia, sobre as carreiras que devem ser seguidas e sobre, além de tudo, a importância de cada profissionalização em cada área da odontologia. Me acompanhe para mais. Hoje temos a honra de receber Alice, estudante na área acadêmica de odontologia, doutora Evelyn Moraes, que está há 6 anos no ramo da odontologia, dentre elas harmonização, enfim, inúmeras coisas. Temos aqui também o doutor Cauã, que além de ser um protético, também está na área acadêmica. Então, assim, trouxemos 3 opiniões e 3 conceitos que estão sendo bem disputado e falado no ramo de odontologia. Sejam bem-vindos. Esse é o tema de mais um podcast, além de consultório. Vamos começar um pouquinho para todo mundo entender um pouco sobre a odontologia, certo? Tudo bem. Pessoal, me tira uma dúvida. Atualmente, quais são as especialidades que você, Alice, pensa ou almeja, ou já tem alguma especialidade em mente? O que é que você tem a agregar um pouco sobre, além de você, como estudante de odontologia, os demais estão pensando? Primeiramente, eu agradeço o convite ao podcast, é uma honra para mim estar aqui. E a especialização que eu almejo é a harmonização, que ultimamente está bem em ênfase, né? É o hype do momento, Com né? certeza. E eu tenho até a doutora Evelyn como inspiração também, a honra estar do lado dela. E eu quero seguir essa carreira, eu acho que a maioria dos estudantes também estão indo para esse lado, da harmonização. Entendi. Então, Alice, eu acho que o peso da nossa doutora é um peso 2, né? Com certeza. Que além de ser referência no ramo profissional, acho que vários acadêmicos, assim como você, pensam nessa maneira, né? Verdade. Então, doutor, o que é que você tem a falar, agregar aí sobre o ramo que você já vem construindo? Porque, assim, são 6, 5 anos de trajetória, então, assim, é um bastante tempo, né? Começou do nada, já vinha uma história, tem algum contexto? Fala um pouquinho aí pra gente. Bom, muito obrigada, né, pelo convite, primeiramente. E assim, minha história com a harmonização começou através da minha família mesmo. Meu pai já tinha esse intuito ele já tinha o intuito de ter a clínica e acabou que ele colocou a minha irmã para trabalhar com a harmonização. Incentivou todo esse processo. Aí, por esse ramo familiar, eu acabei me apaixonando também pela área, que de fato é uma área muito gratificante de ser trabalhada, pessoas que a gente transforma, de fato, não é só estética, mas vai muito além disso. E a área é realmente muito interessante, além de ser muito boa para trabalhar, é uma área muito gratificante. Eu costumo dizer que além de ser dentista, ser um doutor, também somos terapêuticos, né? Que eu acho que deve ter bastante Sim, paciente que chega, conversa, desabafa, chora, gosta de estar no muito. momento. Então eu costumo dizer que o dentista ele vai além de procedimentos, né? Vai bem além disso. Tem muito paciente que sai aqui, já tem vários pacientes até que se emocionam mesmo com o resultado, que era alguma coisa que era uma insegurança dele também, ambos fazem. E saindo daqui realmente é realizado, porque uma pessoa que precisa, sei lá, uma pessoa que precisa de uma ortognática, por exemplo, não vai suprir a questão mecânica, mas, tipo, a questão de um preenchimento vai suprir a necessidade estética de uma mulher que liga muito para estética, geralmente, homem também. Então, podemos dizer que é uma porta de saída. A estética afeta muito o emocional, né? Isso. É. Eu costumo dizer que é uma faca de 2 gumes, né? Sim. Tanto tem uma gratificação enorme de estar participando daquele momento, tanto um pré e um pós-atendimento, que é o ideal, é algo que tanto o dentista, como acho que quem deve estar no início da carreira certeza, acadêmica, tem esse peso e tem essa ideia de poder realizar. E falando também agora aqui com o nosso protético, Márcio Cauã, que além de ser protético, ele também está no ramo acadêmico, né? Cauã, fala um pouquinho pra gente como é que começou essa sua história como protético, de onde surgiu, além de protético, ser um dentista, se tornar um dentista. Fala aí um pouquinho. Fala, Gabriel. Obrigado pelo convite. Cara, já tá com 3 anos que eu atuo na área da prótese. É uma área que eu acho muito gratificante. Eu
gosto de transformar sorrisos, gosto de trazer mais uma autoestima para o paciente e acaba até criando um vínculo às vezes, né, com o paciente de amizade, de carinho. E, cara, eu comecei com inspiração do meu avô, tá? Com muito tempo, eu ia lá quando era novo, eu ia lá muitas vezes, e acabava vendo o trabalho dele com a prótese, com o atendimento. Então, nesse tempo que eu comecei a ir lá, eu comecei a me identificar muito com essa área, né, da odontologia, certo? E Uhum. comecei a mexer com prótese, brincadeira, comecei a ver alguns atendimentos, e eu me identifiquei muito com isso. Nesse caso, parece que assim, pelo que eu estou entendendo, tem uma história por trás de um contexto para seguir o ramo da odontologia, né? A sua história foi familiar, a da doutora também foi familiar. A sua, Alice, como é que começou essa sua história sobre a odontologia? Então, a minha vai ser um pouco diferente aqui Hum. dos outros convidados. A minha foi por livre e espontânea vontade mesmo, pesquisando, olhando. Eu já estudava muito para poder passar para uma faculdade, certo? E sempre gostei muito da área da saúde. Sempre me apaixonei pela área da saúde, querendo realmente fazer esse atendimento humanizado, que hoje em dia falta Bacana. muito, né? São poucas pessoas que têm esse Sim. atendimento humanizado. Então, eu queria ser a diferença, né? Eu costumo dizer que a odontologia, além de toda uma história, de todo um contexto do CRO, do conselho, enfim, também tem uma parte de amor. Sim, Então, com assim, eu certeza. acredito que a gente tem que trabalhar muito pela questão do amor, pela questão do afeto, para que a gente consiga entregar um resultado bacana, um resultado que o pessoal esteja almejando aquilo, né? Que eu acho que deve ser um encontro de três opiniões com um único intuito, né? Sim, eu mesmo sendo estudante, eu acho que quando a gente faz alguma coisa com amor, com brilho nos olhos, é muito diferente, né? Até pela Sim. forma que as outras pessoas recebem. Tem muito Uhum. isso de energia, digamos assim. Eu sou essa pessoa Sei. que sente Bateu o energia. santo, né? Então, assim, quando você chega, que é bem atendido, desde a porta até o consultório, a sala e tudo mais. E o pós também, né? O pós-atendimento também. Então, todo o contexto, sendo humanizado, vai ser o diferencial para quem está querendo aí entrar na área. Entrar na área. Eu trouxe algumas informações, confesso que eu não entendo muito sobre odonto, né? Mas o CRO ele conta hoje com mais de 20 especialidades, né? Sim. Dentre elas orto, endo, bucomaxila, UROF, dentística, enfim, inúmeras. E a minha pergunta é: atualmente, existe uma área que dá mais dinheiro? Existe uma área que dá mais uma rentabilidade? Existe uma área que precisa se entregar mais? Atualmente, qual a área que é mais difícil no ramo da odontologia? Ou não? Ah, não, Gabriel, é tudo a mesma coisa, é 6 por meia dúzia, porque até então todos os dentistas, quando terminam a formação acadêmica, já saem como cirurgião dentista, não é isso? Por gentileza, me corrijam se eu estiver errado. Vou deixar a doutora Evelyn falar. Bom, basicamente meu pensamento é, aquilo que a gente faz realmente com excelência, com amor, a gente consegue espontaneamente ter o retorno de volta, não só financeiramente, mas também na criação do seu nome, né? E eu acho que assim, todas as áreas dão resultado sim, financeiro. Mas a questão é, você tem que fazer bem, tem que fazer com excelência aquele trabalho humanizado, que realmente vai voltar para você. Acredito que tem que ser uma referência, né? Ah, é. Entendi. Mas me diga uma coisa, na opiniões, quais são os fatores que mais agregam a escolher uma especialidade, a escolher um ramo que você quer seguir? Porque assim, eu acredito que muita gente pensa em fazer outra faculdade, mas acredito que também a maioria dos estudantes atualmente, eles tentam ali estagnar, ter aquela graduação que já é 5 anos, fora as especialidades que demoram um pouco mais, né? Por exemplo, a gente tira por aí o nosso Cauã, que além de ser um acadêmico de odontologia, ele também já é um protético, ou seja, ele já vai chegar no ramo da odontologia com um diferenciado, né? Não sei se ele pensa em seguir o ramo de prótese, de dentística, de implante. Então, assim, são conceitos que vai agregando cada vez mais a área da odontologia, que eu acredito que hoje precisamos ter um diferencial. Não só falar, eu sou um dentista, eu sou um dentista por isso, isso e isso. Eu acredito que é o diferencial de hoje de um dentista
da odontologia é de agregar cada vez mais para o ramo odontológico. Eu acredito que a gente tem que procurar o que mais se identifica, né? No meu caso, eu pretendo me aprofundar mais na área da prótese, de prótese fixa. Tem alguma a parte do diferença, implante. Cauã, da prótese física, uma prótese removível, alguma coisa ou não? Pô, tipo, a prótese fixa é a parte dos implantes, né? Que é a parte que eu pretendo me aprofundar mais. Que também tem aquele contato com a prótese, tem contato com coroa, com essa estética. Atualmente, questão de benefícios, tem algum benefício da removível, da fixa, ou é 6 por meia dúzia, é uma coisa pela outra? Tem benefício porque a fixa, você não vai ter aquele medo, né? Eu tô com medo, eu tenho medo de ir na praia e, um exemplo, o mar levar minha prótese. Bom, entendeu? Já chegou a acontecer algum caso desse? Porque assim, é um caso tão específico que deixa levantar uma específico, suspeita, né? E tem certos tipos de pacientes que não pode, não é mais complicado o caso tipo, de usar uma total, por exemplo, porque não pega aquela sucção, não pega aquela presa, entendeu? Entendi. E aí, exatamente por isso, alguns pacientes acabam optando pela prótese fixa. E também essa questão, né? Tipo, eu vou comer alguma coisa. E nesse quesito, que esses tipos de pacientes que não tem essa sucção para segurar a prótese, acaba que meio fica aquela insegurança de comer, cair e medo de passar aquela vergonha, né? Esse Você acaba receio, optando né? por isso, pela prótese fixa. Entendi. Vocês acham que existe alguma vocação para escolher uma especialização? Ou essa especialização já vem dentro do berço? Como é que é? Porque assim, eu acho que é muito fácil quando você já vem de uma família que o pai é dentista, a mãe é dentista, o avô não é dentista, mas foi um protético, porque até então, antes, já acho que tempo que meu avô era menino, existia aquele tempo que o protético também era dentista. Então, hoje em dia, não mais. O dentista é uma coisa, um protético é outra, e o cirurgião, o dentista protético é uma coisa. Então, vocês acham que existe essa vocação? A especialidade que encontra vocês ou a especialidade que vem até vocês? No meu caso, o meu avô ele é protético e dentista. Meu pai ele é protético e tá querendo e tá se formando também para virar dentista. Né? Sim, então nesse caso já vem de berço. Pai, E vô, eu filho. também acabei me identificando muito com essa área. Né? Sim. Eu gosto muito também. Então, no caso, eu também faço essa parte protética e estou estudando para me especializar, me tornar um dentista e me aprofundar mais. Interessante. É algo muito particular, né? Eu acho, de cada pessoa, muito diferente, né? Porque tem gente que entra na odontologia já sabendo o que vai se especializar, começa com aquela opinião e termina a faculdade com a mesma opinião. Já tem gente que entra querendo uma coisa, uma especialização, e no final conhece várias especializações, né? Porque tem várias especializações, e acaba se identificando com outra, se apaixonando por outra. E assim vai, e tudo bem, ter uma, duas, três. O importante é fazer com felicidade e com amor. Bom, já passou alguns convidados aqui no nosso podcast que entrou literalmente por indicação ou entrou sem saber de nada e acabou conhecendo outras especialidades. Por exemplo, eu acho que é um terror dos alunos e até de quem já passou por isso, é o tal da endo, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela, o que é que vocês acham, se vocês têm interesse, é algo que vocês pensam. Porque, assim, é uma pauta muito bacana, né? Muita gente tem essa dúvida. Então, assim, vamos esclarecer um pouquinho pro pessoal. O que é que você acha, Alice? Você participaria de uma especialidade de endo? Seria um endodontista ou você acha que não é sua área, não é sua praia? Eu nunca achei que fosse minha área, para falar a verdade. Por quê? Porque eu sempre gostei mais da área da estética. Sempre gostei. E sempre me identifiquei mais, sempre gostei de me maquiar, fazer essas coisas, sempre fui mais voltada para esse lado. Então a harmonização já é um amor, assim, já é. Sim, já tem seu Já faz parte coração, de né? mim, é. Então, assim, já quero realmente a harmonização, já decidi de fato essa especialização. E você, doutora? Foi logo assim pro ramo da estética, porque não passou por um endo, por uma ortodontia, algo assim que deixasse você um pouco mais chateada, né? Se fosse assim no Todo mundo ditado com medo- popular, né? Todo mundo com medo de falar da endo. Ai, ai.
Bom, basicamente, eu sempre tive, como a Alicia disse, sempre tive muito amor pela questão da Uhum. estética, sempre gostei muito. Eu não vim de berço, digamos assim, mas basicamente já fui induzida a isso. Como Mas o eu ramo da estética já havia na família, né? já havia na família. Meu pai não é fisioterapeuta, mas ele mesmo já induzia para que a gente fosse pro ramo da estética, que ele já gostava muito. Todo mundo lá em casa é extremamente vaidoso. E fora que quando eu comecei, antes, quando eu iniciei tudo, eu iniciei os atendimentos com a minha irmã. E eu via a forma que era gratificante. Antes mesmo de terminar a faculdade, eu já ficava lá no consultório olhando as coisinhas. E eu via como era gratificante, via as pacientes dela se emocionando com resultados. E foi uma coisa que me fez apaixonar. Antes mesmo de terminar a faculdade, eu já não pensava mais em nada. Já queria o ramo da UF mesmo. Interessante. E você, doutor Cauã, o que é que você acha sobre a endo, sobre uma ortodontia, uma pediatria, que também é uma pauta muito importante, a pediatria, né? Nem todo mundo tem interesse, Sim, mas já tem pessoas que pensam em terminar a carreira como pediatra, é né? verdade. Pediatra odontológico, que Sim, também é muito bom, É muito especialização gratificante, linda, e eu acredito que é onde entra mais o atendimento humanizado, com né? certeza. Que é aquele cuidado de um recém-nascido até uma criança de 10, 9 anos, Sim. né? Fala aí um pouquinho pra gente.